Oi, gente, tudo bem? Na aula passada nós vimos esse texto aqui, um anúncio de um projeto de solidariedade feito por uma outra escola, e esse anúncio dizia que nós deveríamos o quê? Alimentar uma ideia e doar alimentos. Nós vimos também que este anúncio, ele pode ser colocado em vários locais, vários estabelecimentos, onde que ficaria visível para as pessoas que passassem por ali estarem então olhando e incentivando a doação de alimento. Nós vimos também que a solidariedade é uma coisa bem importante, que de vez em quando a gente deve então ajudar as pessoas, né? Nós devemos assim estar ligados a esse sentimento de solidariedade. Por quê? Porque quando a gente ajuda alguém, a gente está ajudando a nós mesmos, tá bom? Agora vamos lá na página do livro de português, lá na página, vamos lá, página 6, lá na página 6, vamos lá então? Lá na página 6, pensando assim, ó, no exercício 7, né? A gente vendo então, pensando um pouquinho cá entre nós. Se nós fizéssemos um cartaz de solidariedade, certo? Em que locais você distribuiria esses cartazes? Aonde que vocês poderiam achar que ficaria visível para as pessoas? Como que a gente poderia estar pensando nisso? A gente faria uma campanha. Onde que a gente poderia colar os nossos cartazes? Então, vocês devem pensar um pouquinho e escrever ali na número 7. Já aqui na número 8, observe a palavra destacada na frase a seguir. A palavra destacada na frase a seguir é sua. Ali, ó, sua solidariedade é um prato cheio. Vamos lá então, na letra A. A quem se refere a palavra em destaque? A palavra sua está falando de quem? Quem que vocês acham que está falando? Está falando de quando a gente olha para o cartaz, né? Eu estou olhando para o cartaz, certo? Então, a palavra em destaque é sua solidariedade é um prato cheio. Tá falando de quem? De mim, né? Tá falando do leitor. Então, vocês escrevam ali. Já na letra B, em sua opinião, essa palavra convida o leitor a participar da campanha? Essa palavra convida o leitor a participar da campanha? Sim ou não? A palavra sua solidariedade é um prato cheio. O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né, gente? Por quê? Porque está escrito a sua solidariedade está sim fazendo um convite para você estar participando da campanha, né? Sim, pois a palavra sua se refere diretamente a você, né? A quem está lendo. E se você trocasse a palavra sua por a frase teria o mesmo sentido? E por quê? Vamos trocar a palavra sua pela palavra a. Vamos lá. A solidariedade é um prato cheio. Será que essa frase teria o mesmo sentido? Sua solidariedade é um prato cheio. A solidariedade é um prato cheio. Quando a gente está falando sua solidariedade, está falando de quem lê, do leitor. É um prato cheio. Agora, quando está falando a solidariedade, já não está mais falando do leitor, certo? Então, ela não teria mais o mesmo sentido, concorda? Então, vamos lá para a próxima. Na letra D. Quais palavras do cartaz também incentivam o leitor a participar da campanha? E por quê? Quais as palavras do cartaz? Então, lá no cartaz, nós temos as palavras alimente e doe, porque levam o quê? O leitor a agir. Então, as palavras que incentivam lá
pode ser alimente e doe. Já a palavra cheio, da 9, deixa a prof mudar aqui, botar a 9 mais para cima aqui, ó. A palavra cheio se refere a qual palavra do cartaz? O que estava cheio lá naquele cartaz? Hein? O que vocês acham? Se refere o que? A palavra cheio? Ao prato, certo? Já na 10, pesquise no dicionário o significado da palavra cheio e substitua essa palavra por outra que tem o mesmo sentido. Então, prato pode ser cheio, aí você vai achar lá no dicionário outra palavra que pode ser substituída por cheio, tá? Então, pode ser completo, pode ser farto, pode ser repleto. Então, pode ser prato completo, prato farto, prato repleto. Mas eu quero que vocês procurem lá no dicionário, tá? Quem não tem dicionário em casa, não esqueçam que nós temos o dicionário online na internet também, pode ser consultado lá, tá bom? Agora, vamos lá. Lendo as frases seguintes, as palavras em destaque indicam o mesmo sentido ou não? Filhinha, você é uma flor. Aqui a mãe está fazendo um elogio para ela, né? Dizendo assim, ó, filhinha, você é uma flor. Já aqui diz assim, ó, uma flor para você. Então elas têm o mesmo sentido, sim ou não? Então ali vocês devem colocar um X nessa questão ali, se tiver o mesmo sentido, sim ou não. Agora vamos lá para a próxima página. Página 7. Para entender o sentido das palavras, é preciso observar como elas são usadas nos textos que você lê. Na campanha do SESC, por exemplo, algumas expressões foram aplicadas com sentido mais amplo, diferente do comum, para chamar a atenção de quem está lendo. Confira os sentidos da palavra alimentar nas frases a seguir. Então, é a mesma palavra, mas olha como o sentido vai mudar. Alimente-se bem. Então, a palavra alimente, aqui está falando para se alimentar bem. Já ali, ó, diz assim, ó, alimente essa ideia. Quer dizer o quê? Aceite essa ideia, compre essa ideia. Então, a mesma palavra, elas têm dois sentidos diferentes, certo? Agora, vamos lá para número 13. Olha lá. Antes de irmos para 13, deixa eu fechar aqui, que já fugiu aqui. Vamos lá para número 13. Antes de irmos para 13, deixa a prof mostrar aqui para vocês aqui na 12, ó. Diz assim, ó, leia as palavras a seguir e converse com seus colegas e professor sobre duas possibilidades de sentidos para cada uma delas. Então tá, aqui diz assim, ó, abandonar o barco. Nós temos aqui um sentido diferente. Ó, abandonar o barco. Quando eu digo assim, ai, uma pessoa abandonou o barco, não quer dizer que ele estava dentro de um barco e saiu, né? Isso a gente fala que é no sentido figurado. E ter dor de cotovelo, não quer dizer que a pessoa realmente está com dor no cotovelo. Quer dizer que essa pessoa, ela está com ciúmes, ela está intrigada com algo, ela está ciumenta, né? Também no sentido figurado. Acertar na mosca, não quer dizer que a pessoa acertou numa mosca, quer dizer que a pessoa acertou em cheio, que ela acertou uma resposta, né? E quebrar o galho, não quer dizer que eu vou quebrar um galho de uma árvore, quer dizer que está fazendo um favor para alguém. Então, isso tudo a gente fala que é no sentido figurado, que não é realmente o que está sendo falado, mas que significam coisas diferentes. Agora sim, ali na 13, escolha uma expressão de da atividade anterior e ilustre nos dois sentidos. Então, nós temos o sentido comum, que é o sentido real. Então, você vai, aqui na próxima, aqui de cima, você vai achar uma das expressões e vai botar no sentido comum. Então, por exemplo, se você botar quebrar o galho, no sentido comum, você vai ter que botar alguém realmente quebrando um galho de uma árvore. E o sentido figurado é alguém fazendo um favor para alguém. Porque o sentido figurado de quebrar o galho é fazer o favor para alguém, tá quebrando o galho de alguém, né?
Ah, vamos supor, eu vou escolher acertar na mosca. Não quer dizer, no sentido comum você vai desenhar alguém acertando algo na mosca e no sentido figurado você vai fazer alguém acertando algo, acertando alguma coisa em algum momento. Então são sentido comum é o que realmente acontece, sentido figurado é o jeito que a pessoa fala, tá bom? Agora na 14, vamos lá. Observe e complete as frases. Aqui, ó, Cazuza é solidário. Então, ele tem o quê? Se ele é solidário, ele tem o quê? Solidariedade, certo? Azeitona é um animalzinho leal. Então, ele tem o quê? Lealdade, ok? Então, gente, eu quero que vocês façam a número 6 e o número 7 através dessa explicação, tá bom? E na próxima aula a gente vai estar dando continuidade, tá, gente? Fiquem com Deus. Até a próxima aula e um beijo. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.